A história oculta do Homem-Aranha e o Peter Parker tem vergonha disso. Eu não vi esse quadrinho ainda, mas hoje a gente vai ver. Mas antes da gente começar, eu peço pra você se inscrever nesse canal. A gente tá quase batendo 2.000 inscritos. Exatamente, estamos quase lá. Se você não é inscrito, me ajuda a bater mais uma marca aqui no canal. Eu confio em vocês. Então já fica aí e bora pro vídeo. Fala galera, hoje é dia da gente conferir o review da revista do Espetacular Homem-Aranha 17, lançada em dezembro de 2025. Mite quadrinhos. A história começa em um planeta desconhecido, onde Peter e sua equipe estavam presos. Ué, Rocket Raccoon, Shanto, Simbi, Nial e Glitch observavam a nave acidentada. Rocket relatou que finalmente havia conseguido uma pista para o portal estelar e seguiu para onde queria. Mas um desastre misterioso ocorreu e eles acabaram caindo naquele planeta. Ele acusa Shanto de sabotar a nave, e Shanto retruca, insistindo que o Bacon tinha sido seu lar desde que matara a tripulação anterior e que jamais o sabotaria. Simbi achava que tudo havia acontecido por falta de inteligência, e Nial opinou que a queda foi resultado de uma falha catastrófica no sistema. Enquanto isso, Glitch se afastava do grupo, reclamando que não suportava a companhia deles e preferia contemplar sozinho a falta de sentido da sua existência. Rocket disse para ele não se afastar, já que Glitch era a melhor opção para diagnosticar a nave. Glitch respondeu que não queria interagir com o equipamento, porque a nave era muito rude. Rocket reclamou que sempre acabava rodeado de idiotas e se perguntou onde estavam os outros idiotas. Shanto respondeu que eles estavam namorando, apesar da impossibilidade genética de gerar descendentes. Idiotas, de fato. A cena muda para a floresta, onde Peter e Ray exploravam. Peter pensava que deveria estar ajudando a descobrir por que haviam caído, já que, mesmo sem entender muito de naves espaciais, ele ainda era engenheiro. No entanto, explorar com Ray era muito melhor do que ouvir Rocket reclamar o tempo todo. Os dois comentaram o quanto a floresta era bonita. Ray disse que imaginava que a casa de Peter fosse parecida com aquele planeta, mas ele negou. Ele explicou que alguns lugares na Terra eram bonitos quando as plantas estavam floridas, mas não era como aquele lugar. Acrescentou que o ar ali cheirava a bala de morango, mas na terra cheirava abelhas encharcadas de gasolina num dia bom. Ray perguntou o que era bala de morango, e Peter explicou que era um doce que fazia mal para os dentes, mas tinha um ótimo gosto. Ela comentou que, se não conseguissem consertar a nave, poderiam ficar ali juntos por um tempo, e quem sabe até fazer doce. Peter aproveitou a oportunidade para falar sobre eles e mencionou o beijo que Ray lhe havia dado. Ela se desculpou, perguntando se havia ultrapassado algum limite ou se seu hálito cheirava a meias encharcadas de gasolina, apesar de não saber que cheiro tinha. Mas Peter a acalmou, dizendo que queria conversar sobre os sentimentos por trás do beijo. Ele explicou que gostava muito dela, mas que mal se conheciam e ambos estavam vulneráveis. Ele não queria brincar com os sentimentos dela. Ray riu dele, dizendo que não a amava. Explicou que, de onde ela vinha, emoções e vulnerabilidade eram um fardo. No entanto, o fato de Peter não a julgar fazia com que ela se sentisse à vontade para sentir e se expressar sem medo, o que era um presente. Ela se perguntou se isso era ruim para ele. Peter respondeu que, em seu planeta, esse tipo de coisa poderia se complicar, e ele só queria ter certeza de que estava tudo bem. Ray brincou dizendo que Peter era muito frágil fisicamente e poderia se machucar em relacionamentos a longo prazo. Peter respondeu que era para isso que existia uma enfermaria na nave. De repente, uma figura surgiu diante deles. Ela se apresentou como Nicodimo e exigiu falar com o príncipe da seda de aço. Peter reconheceu aquela voz e se lembrou de estar lá quando lutou contra Hellgate. Enquanto isso, Rocket tentava consertar a nave com a ajuda de Glitch,
E Glitch, no entanto, percebeu que algo estava errado com Peter. Ele sentia medo. Peter tentou levar Ray de volta para a nave para escapar de Nicodimo, mas ela não reagia. Nicodimo garantiu a Peter que Ray vinha com boas intenções, que Hellgate não estava ali. E que ele não corria perigo por causa de sua forma astral. Peter a ignorou enquanto procurava entender o que havia acontecido com Ray. Nicodimo acrescentou que tivera uma visão e que estava conectado a Kylo. Ela havia encontrado Hellgate, seu recurso mais poderoso, e aquela coisa, referindo-se a Ray, seu recurso mais frágil. Peter perguntou se ela era do mesmo lugar que Ray e o que havia feito com ela. Nicodimo afirmou que ela não tinha feito nada e que, enquanto os seus superiores falavam, aquela coisa sabia que seu lugar era no chão. Peter disse furioso que ela não era uma coisa, e Nicodimo insistiu que a compaixão de Peter era equivocada e que havia muito que ele precisava entender. Peter sentiu o mundo desabar enquanto um canal se abria diretamente em sua mente por meio da telepatia. Era uma violação sem a menor hesitação. A visão transportou Peter para Kylo. Nicodimo lhe contou que aquele planeta já foi poderoso, estável e próspero, até que o grande destruidor, a avareza, o despedaçou e um cataclismo se abateu sobre Kylo. Caraca. Então, ela teve uma visão na qual Peter auxiliava seu herói, Hellgate, e o enviou. Nesse momento, a voz de Glitch invadiu Mano, a armadura dele tá legal, tá? a mente de Peter. Glitch lhe disse que, dada a conexão neural entre eles, ela foi capaz de sentir seu pânico e que essa conexão era forte o suficiente para bloquear a projeção telepática de Nicodimo. Mas Peter ignorou Glitch e respondeu Nicodimo, dizendo que um psicopata foi até sua casa, quase o matou, o jogou no espaço e agora ela esperava que ele deixasse a pessoa que enviou esse psicopata baixar informações telepáticas em sua mente sem resistência? Ele acrescentou que não queria ouvir mais nada até que ela libertasse Ray e se desculpasse com ela. Mas Nicodimo tinha outra ideia e enviou uma criatura para atacá-la. Ela explicou Stranger Things? Demorou que, agora. ao contrário daquela criatura, que ela podia controlar à distância, ele era obstinado, mas ela precisava lembrá-lo do que ele não era. Enquanto lutava com a criatura, Peter disse a Ray que o jogo mudou e que ela precisava se levantar. Mas Nicodimo insistiu que ela não conseguiria, pois uma criatura sabia qual era o seu lugar. E assim que seu príncipe não tivesse mais distração alguma, eles continuariam. Glitch interveio para analisar as criaturas e disse a Peter que, embora sua espécie fosse desconhecida, elas não eram inteligentes nem conscientes, razão pela qual eram facilmente controladas telepaticamente. No entanto, possuíam garras com secreções venenosas e força considerável, e havia mais de 3 dúzias se aproximando. De repente, Ray perguntou a Peter se ele havia visto Hellgate, se ele o havia mandado para longe de casa e se ele não tinha voltado por causa disso. Peter afirmou que sim. Ela disse que agora entendia por que não conseguia se mover. A agradeceu por chamá-la de amiga, mas pediu que a deixasse em paz. Peter se desculpou por interromper. E disse que precisava resolver algo urgente, mas que levaria apenas 1 minuto, enquanto lidava com vários monstros ao mesmo tempo. Ele disse a ela para descansar o quanto precisasse. Voltamos à nave acidentada. Rocket, furioso, exclamou que havia descoberto que alguém destruiu alguns circuitos, arruinando o sistema. Como ele disse antes, sabotagem. A princípio, ele pensou que Peter e Ray tivessem feito isso para ficarem juntos naquele lugar, em algum ninho de amor paradisíaco doentio, mas sabia que Peter não faria algo assim. Ele descartou Shanto por esse ser um trabalho profundo e ele não ter habilidades de engenharia, e Simbi por ser burro como uma porta. Ele também não suspeitava de Glitch, já que ele poderia simplesmente possuir a nave. Então, isso deixava Niall. Foi ele quem sabotou a nave.
Vagabundo. Voltamos para Peter, que ainda lutava contra as criaturas na floresta. Ele se lembrou de lutar no meio da Times Square com o trânsito bloqueado e os nova-iorquinos buzinando. Mas, em comparação, aquela batalha era mais barulhenta. Não por causa dos gritos das criaturas, mas por causa da própria voz de Peter em sua cabeça, gritando para Ray se levantar. Glitch lhe disse que sua face neural estava muito alta e que ele precisava se acalmar. Mas ele afirmou que estava calmo. Estava socando calmamente uma horda de pesadelos alienígenas há mais de uma hora. Super calmo, super de boa. Glitch perguntou por que ele estava lutando por Ray, mesmo estando com raiva dela. Mas ele negou, mesmo com o atraso temporal aumentando cada vez mais. E Peter passou a ter flashbacks do seu tio Ben. Glitch disse que ele não tinha tempo para isso e que precisava se concentrar na luta. Algumas criaturas derrubaram Peter e ele implorou para Glitch que saísse de sua mente. Glitch respondeu que sairia se pudesse, e Peter perguntou se o atraso temporal era algo ruim, e Glitch respondeu que era muito mais do que isso. Se chegasse a 80%, ele perderia sua integridade física e suas mentes não estariam mais sincronizadas. Caraca. O tio Ben apareceu novamente na mente de Peter e lhe disse uma palavra: integridade. Fazer a coisa certa quando era difícil, não apenas quando era fácil. Então, enquanto uma das criaturas o mordia no braço, Peter perguntou a Ray se ela queria ouvir uma história. Ray não respondeu, mas Peter contou mesmo assim, enquanto continuava lutando contra os monstros e a distância entre eles continuava aumentando. Ele começa: quando eu era criança, havia um cara que tinha uma loja de doces no nosso bairro, o Sr. Grasso. Aposentado da polícia militar, como meu tio. Um tipo especial de soldado, uma figura de autoridade. Eles fazem cumprir a lei. As crianças aprendem a respeitar a autoridade. Meu tio era amigo do Sr. Grasso, porque todo mundo achava que ele era um cara legal, mas ele não era. O Sr. Grasso, ele se aproveitava das crianças. Não importava como, ele era simplesmente mau. Ele nunca fez nada comigo, mas eu ouvi histórias e não contei pra ninguém. Veterano, uma autoridade adulta. Nenhum de nós, crianças, achava que alguém acreditaria na gente. Eventualmente, alguém disse alguma coisa e descobrimos que o Sr. Grasso era um cara mau. A primeira coisa que meu tio fez foi me perguntar se ele já tinha feito alguma coisa ruim comigo. Eu disse que não, era verdade. Então, ele perguntou se eu tinha ouvido boatos. Eu menti. Mas ele sabia. Ele disse que, se eu tivesse falado, talvez algumas crianças não tivessem se machucado. Então, eu perguntei: quem acreditaria em uma criança em vez de um adulto? A decepção nos olhos dele, isso simplesmente me matou. Eu nem sequer tentei. Nesse momento, o atraso neural atingiu 88%, e uma explosão de poder de Peter fez todas as criaturas voarem pelos ares. Caraca. Vendo os monstros se recuperarem rapidamente, Nicodimo comentou que seus esforços foram inúteis. Mas Peter, do chão, continuou sua história. Embora eu fosse apenas uma criança, eu nunca quis sentir aquela vergonha de novo. Nunca mais. Sabendo que eu poderia ter me defendido, mas não o fiz. Ao ouvir isso, os olhos de Ray começaram a brilhar e lágrimas escorreram. As palavras de Peter a atingiram, fazendo-a se levantar e dividir a criatura em dois com um único golpe de seu machado. Nicodimo perguntou se aquilo era um desafio de sua coisa miserável. Mas Ray levantou a cabeça e disse que não era uma coisa. Peter tentou conversar com ela, mas Ray disse que ele já havia feito o suficiente e que o fardo agora era dela. Então ela se levantou e gritou para Nicodimo que ela era Rarity de Kylo e, se ela quisesse ver força, era para olhar para ela e chorar.
Enquanto isso, na costa, E eles lá. a equipe se reuniu em volta de uma fogueira. Rocket não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Niall disse que era preciso dar grandes tacadas para conseguir a vida que se queria. Shanto, por sua vez, comentou que planejava usar a cabeça de Niall para incubar organismos parasitas, mas descobriu que ele havia derrubado a nave para que pudessem formar uma pequena família. Niall respondeu que muitos deles tentaram matar Shanto, então estavam quites. Rocket disse que ele era um completo idiota, mas que o deixou comovido de verdade, bem na bomba de sangue. Niall perguntou se eles iriam ficar então, mas Rocket e Shanto responderam que não. Ao olharem para o lado da floresta e verem alguém, perguntaram se o casal já havia cansado de namorar. Ray apareceu diante deles, carregando Peter gravemente ferido. Rocket perguntou o que havia acontecido com os dois. Peter perguntou se ele havia conseguido consertar a nave, e Rocket respondeu que sim, e que eles estavam esperando por eles. Finalmente, Peter disse que estava feliz em ouvir isso, já que era hora de voltar para casa. E assim termina essa edição. Cara, na moral, que história. Aquela parte ali que o Peter contando ali a história dele quando ele era criança, né? Cara, e isso ajudou a Ray, né, a se concentrar na luta. Então, cara, na moral, muito bom. O traje dele parecia ali o simbionte, né? Mas era o glitch ali. Não tinha noção que esse personagem existia, mas, cara, muito bom, gostei. Agora eu pergunto a você, gostou dessa história? Comenta aqui embaixo que eu vou responder todo mundo, beleza? Escreve aqui, falta pouco pra gente bater 2.000 inscritos. Com sua ajuda, beleza? Então, galera, muito obrigado por dizer que valeu. E até o próximo vídeo.